Dando sequência, então, no nosso estudo de licitações e contratos, é muito comum que haja cobrança das alterações legislativas. E, sem dúvidas, a 14133, que eu coloquei aqui o artigo 1º na tela de vocês e pedi para vocês lerem, ela alterou inúmeros pontos importantes em relação à anterior, né? A famosa 8666. Eu contei para vocês, né, que eu advoguei no escritório especializado em administrativo e a placa do carro da minha chefe terminava justamente em 8666. Agora eu não sei mais, né, o que termina, né, porque alterou a lei, não sei se ela trocou de carro, enfim, já faz muito tempo isso daí. E quando a gente pega o artigo 1º da licitação, da lei de licitações, eu gosto de destacar que esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação, isso aqui tudo a gente já falou. Mas eu quero destacar que essa lei, a 14133, não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Porque no que tange à licitação, a gente vai utilizar o Estatuto das Estatais, que é a lei número 13.303 de 2016. Então, tomar cuidado com isso. E um exemplo é que em 2022 foi cobrada uma questão justamente sobre a licitação nas empresas estatais. E aí teve o seguinte enunciado a questão. Olha só. Para fins de contratar serviço de engenharia necessária ao desenvolvimento de sua atividade, que não abarca reforma de edifício ou equipamento, certa empresa pública federal realizou licitação na forma da Lei 13.303 de 2016. A sociedade empresária Feliz sagrou-se vencedora do certame após regular formalização do contrato. A entidade administrativa, diante do advento de nova tecnologia relevante, decidiu alterar as especificações do objeto, mediante aditamento. E aí, você tinha que conhecer a Lei 13.303. E aí foi considerada correta a assertiva que falava que essa alteração no contrato depende de acordo com a sociedade empresária Feliz e deve respeitar o limite estabelecido na lei de regência, que é a 13.303. A resposta, você tinha que saber lá o artigo 81, inciso 1º, parágrafo 1º da lei 13.303. Então, só para vocês terem esse cuidado, que empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiária não vai ser abarcada pela 14133. Vai ser abarcada pelo Estatuto das Estatais. Vamos ver uma outra questão que foi cobrada também, trocando o slide. Dois artigos que eu quis destacar foi o 25 e o 46. Olha só essa questão que também está no material de vocês. A União pretende realizar uma obra de grande vulto com serviços de engenharia, mediante licitação na modalidade concorrência e no regime de contratação semi-integrada, na forma da Lei 14.133, em relação à qual será necessária a realização de desapropriação. Então está misturando temáticas aí. Para tanto, fez publicar um edital que previu a responsabilidade do contratado pela realização de desapropriação, estabelecendo o responsável por cada fase do procedimento expropriatório e a estimativa do valor da respectiva indenização a ser pago pelo contratado. Além disso, o instrumento convocatório previu a distribuição objetiva dos riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa do valor a ser pago e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. E aí, o que seguia? A pergunta. A sociedade XPTO está muito interessada em participar da licitação,
mas tem fundadas dúvidas acerca da validade das cláusulas editalícias relacionadas à desapropriação, razão pela qual consulta sua assessoria jurídica a respeito do tema. E aí, qual que seria a resposta dessa pergunta? É que a repartição objetiva dos riscos deve ser respeitada, ainda que ocorra o atraso na conclusão da desapropriação por fato imprevisível. E aí eu recomendo a leitura de vocês do artigo 25, que dispõe que o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, julgamento, habilitação, recursos e penalidades da licitação, fiscalização e gestão do contrato, entrega do objeto e condições de pagamento. Então o edital tem que constar tudo isso daí. E como a questão mencionou aqui, né, só para a gente passar para vocês, na execução indireta de obras e serviços de engenharia são admitidos os seguintes regimes. Aí tem a empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço associado. Não deixa de ler esses artigos na lei, que eu coloquei aqui somente um trecho para destacar. Sempre lembrando que não dá para a gente esgotar tudo neste curso. É somente destacar mesmo alguns pontos, tá? Então depois vocês dão uma olhadinha nesses artigos que eu acho que vale a pena. Visto isso, a gente passa para a última temática dentro de licitações e contratos, que é a temática contratos administrativos. Quando a gente fala de contrato administrativo, a gente tem que lembrar que contrato é um acordo de vontade, né? Um acordo de vontade aí firmado por partes que pretendem se obrigar. Toda vez que a gente faz um contrato, a gente pretende, obviamente, cumprir esse contrato. Então, quando a administração pública firma aí alguns contratos com terceiros, a gente fala que ela está fazendo contratos da administração. Os contratos administrativos vão ser os contratos da administração que a gente vai reger com o direito público, tá? Que a gente vai reger com o direito público. Então, nem todo contrato da administração será contrato administrativo. Contrato da administração pode ser contrato de direito privado e pode ser também contrato administrativo. E a Lei 14.133 ela não trouxe um conceito de forma expressa de contrato administrativo. Antigamente tinha isso lá na Lei 8.666, mas a 14.133 não trouxe. Então, como que a gente vai mencionar aqui? Olha só, trouxe para vocês. Todo contrato administrativo é um contrato da administração, mas nem todo contrato da administração é um contrato administrativo, porque há contratos da administração regidos pelo direito privado. Os contratos administrativos, então, são aqueles regidos pelo regime público, tá? Pelo regime público. Mas a gente não pode esquecer da possibilidade de recomposição contratual com reajuste ou revisão. Quando a gente fala de reajuste, a gente está falando de algo que vai decorrer de fatos previsíveis. Revisão, a gente já vai falar de fatos imprevisíveis. Outra observação importante também é que nem toda licitação resulta em contrato administrativo e nem toda contratação decorre de licitação, tá? O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que há casos que a administração ela vai poder desistir da contratação. Isso pode ocorrer, tá? Isso pode ocorrer. E no caso que nem toda contratação decorre de licitação, que a gente está falando das hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Ótimo. Um exemplo de questão cobrada aqui de contrato administrativo, a gente pode mencionar 2018. 2018, pessoal, foi cobrada uma questão em que o gestor público competente promoveu o pagamento integral
de parcela não adimplida pela sociedade empresária contratado. E quando a gente vai lá no artigo 124 da 14133, está escrito lá, é vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Então, vocês veem que cai letra fria da lei. Por isso que eu coloquei aqui, ó, no slide anterior, né? Ó, um dos slides anteriores aqui, ó. Tem que ler, tá, gente? Eu destaquei nas aulas anteriores a dispensa, a inexigibilidade, trouxe alguns aspectos que caem, mas assim, tem que ler a lei. Nessa parte aqui não dá muito para fugir, não, tá? Posteriormente, a gente pode pensar em um curso específico de licitações e contratos, mas para este curso não é o objetivo, senão a gente ia gastar aqui mais do que o triplo do tempo do curso inteiro só para cuidar de licitações e contratos, e não é o nosso objetivo. Então, visto isso, a gente fecha essa temática e podemos ir para responsabilidade civil do Estado, beleza? Então, bora lá para o próximo tema.